Estamos seguindo com o estudo de 1 João. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3, mas antes eu queria retomar com você o que nós falamos na semana passada. Trabalhamos o capítulo 2 de 1 João, dos versos 18 ao 29. Nós vimos ali, a partir do texto, que nós devemos rechaçar os falsos ensinos propagados como verdades. Isso aconteceu no passado e acontece no presente. Devemos confiar no discernimento trazido pelo Espírito Santo. Devemos permanecer na verdade do Evangelho de Jesus e devemos aguardar com expectativa o retorno glorioso de Jesus. O texto de hoje abre o capítulo 3, 1 João capítulo 3, de 1 a 6. Nós vamos ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Verso 3, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Que texto fantástico para a gente pensar hoje, seguindo com essa abordagem de 1 João, hoje capítulo 3. O verso 1, então, meus irmãos, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Note bem, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, diz João. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João está aqui enfatizando o grande amor do Pai, se dirigindo aos seus irmãos, nesta epístola, está enfatizando o fato de sermos filhos de Deus, resultado desse grande amor, como vemos no verso 1. É uma verdade grandiosa que João quer enfatizar. Somos filhos de Deus. Os filhos de Deus, então, estão desfrutando desse status pela graça de Deus. João escreve para um grupo que está enfrentando uma heresia que destruía a divindade de Jesus. Em todo momento de provação, seja de provação, de heresia, o fato de nos lembrarmos que somos filhos de Deus é algo importante. Por isso ele diz e enfatiza: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É uma expressão bonita. Os filhos de Deus, obviamente, são pessoas distintas das pessoas não regeneradas desse mundo. Sua vida, então, a vida dos filhos de Deus, vai transitar a partir dos valores do reino de Deus, porque eles são filhos de Deus e vivem debaixo do domínio de Deus. A parte B do versículo 1 de 1 João 3 diz: Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O final do verso 1. É interessante essa fala de João, porque nós lembramos qual foi a reação das pessoas em relação a Jesus. E no Evangelho de João há uma declaração interessante. No início do Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz assim: Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João, que escreve o Evangelho, que escreve as epístolas, nós vemos aqui uma unidade nesse ensino. Ele diz claramente aqui algo importante, que o mundo também não reconheceu Jesus. O mundo não o reconheceu. No capítulo 15 do Evangelho de João, há um outro detalhe que nós podemos avaliar dentro dessa mesma temática.
O texto lá diz: se o mundo os odeia, palavra de Jesus, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia, disse Jesus no Evangelho, no registro do próprio apóstolo João. Então, da mesma forma que o mundo não reconheceu Jesus, o Messias, o Salvador, Jesus sofreu tensões vindas dos religiosos, dos pecadores. Havia uma animosidade em relação a Jesus. Da mesma forma, nós como igreja, como os filhos de Deus, vamos enfrentar essa animosidade, essas adversidades. E isso o texto declara. Nós devemos estar atentos. João, na epístola, está destacando esse fato. O verso 2, seguindo o texto, nós temos uma declaração interessante. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós já tínhamos adiantado, em parte, esse texto no estudo passado. Como filhos de Deus, então devemos aguardar essa manifestação final de Cristo. Jesus veio a esse mundo e vai voltar. O texto está dizendo isso. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Agora somos filhos de Deus. Há uma realidade. Mas existem outras coisas para acontecer, João está dizendo. É isso que ele está dizendo. Seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar, pois o veremos como ele é. Existe algo glorioso para acontecer no final. No final de tudo, quando Jesus voltar, algo glorioso vai acontecer com os filhos de Deus. Eles serão e terão um corpo semelhante ao de Jesus. É uma esperança. O apóstolo Paulo, ele ensina essa verdade escrevendo aos Filipenses e aos Colossenses. Notem bem o que diz o texto, Filipenses 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, olha só, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Louvado seja Deus por essa palavra tão maravilhosa. Corpos humilhados para um corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Que interessante, que bênção, que verdade que deve nos animar, encher o nosso coração de esperança. Escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 4, ele diz: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Louvado seja Deus. Então, o ensino do Novo Testamento vai nessa direção, tanto na fala de João, nessa epístola, como de Paulo. Há uma concordância que teremos um corpo semelhante ao de Jesus na manifestação final e gloriosa, quando ele vir buscar a sua igreja. O texto de João prossegue no verso 3 e diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança. Qual esperança? Essa esperança do que vai acontecer no final. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A esperança que ele está falando é a manifestação de Jesus. Os filhos de Deus vivem nessa esperança. Algo real acontecerá no final. Ser semelhante a Cristo na obra que será completada. Isto é, aquele então, meus irmãos, como diz o texto, aquele que tem essa esperança, ele vai tomar uma atitude agora. Ele está olhando para o futuro e ele vai tomar uma atitude agora. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, nós estamos caminhando para o novo céu e nova terra. E mantemos uma postura de santidade agora. Estamos no presente, vivendo na presença de Deus, aguardando os acontecimentos finais dentro da obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Então, nossa convicção não pode ser apenas de boca para fora, sem assumirmos uma posição na direção do compromisso com Deus e da santificação. O caminho da purificação deve ser o caminho de cada discípulo. Por isso João diz, aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro.
O que percebemos aqui é algo interessante. Os primeiros 3 versículos estão ligados aos filhos de Deus. E agora, a partir do verso 4, nós temos uma mudança na abordagem que João passa a fazer, que nós devemos estar atentos. Vamos ver então, 1 João, capítulo 3, 4 a 6, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então nós temos uma definição aqui. Transgredir a lei é pecado. Verso 4 está mostrando isso. O verso 5 diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então João está falando de transgressão. Pecado é a transgressão da lei. Nós podemos dizer que pecado é deixar a vontade de Deus, trocar a vontade de Deus pela própria vontade. Desobedecer a Deus, aquilo que ele revelou, né? Como ele se revela, as pessoas não estão dispostas a obedecer, estão transgredindo a lei. Então, deixar a vontade de Deus para fazer a própria vontade. A Bíblia diz que Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. No próprio Evangelho de João, há uma declaração em capítulo 1, verso 29 do Evangelho, que diz assim: João viu Jesus aproximando-se e disse: é o Cordeiro de Deus, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a consciência de João Batista reconhecendo aquele que tira o pecado do mundo. Isso é importante. A obra de Cristo, trazer salvação e possibilitar libertação. É importante isso. O verso 6 no final diz: todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então ele fala de permanecer anteriormente, fala agora no final do verso 6, né, da epístola: todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então nós temos aqui, nesse texto pequeno, grandes desafios e grandes lições que, a partir daquilo que João coloca aos primeiros leitores, aos leitores originais, nós podemos tirar para a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quais são os desafios do texto? Primeiro desafio, o desafio da gratidão. Estamos debaixo do amor de Deus. João enfatiza isso muito. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha só, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Devemos agradecer a Deus por isso. E você que me ouve deve pensar na sua condição. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Se você é um filho de Deus, deve agradecer, porque os filhos de Deus estão debaixo do amor de Deus. Se você percebe alguma insegurança, lance-se diante de Deus, creia que Jesus morreu em seu lugar e declare os seus pecados, confesse os seus pecados a Ele, e você vai se tornar, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, 12, filho de Deus. Deu-lhes o poder, diz o Evangelho, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus por isso. Então, primeiro, a postura de gratidão. Somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Segundo, é o desafio da resignação. Temos um mundo incrédulo para enfrentar. Esse mesmo mundo se opôs a Jesus. Jesus sofreu diante de um mundo distante do Pai. O texto diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então a mesma atitude que o mundo teve com Jesus é a mesma atitude que ele tem diante da igreja de Jesus. Foi naquele tempo de João e é em nosso tempo também hostilidade e afronta à igreja de Cristo. Então nós devemos ter paciência, pedir a Deus para vencermos essas lutas desse mundo sem Deus. Resignação. O terceiro desafio é esperança. Vivermos com esperança. Temos um mundo, temos um corpo transformado semelhante ao de Jesus. Teremos um corpo transformado semelhante ao de Jesus. É a palavra de João. Quer dizer, eu vivo agora nesse mundo mau, enfrentando provações, as influências do inimigo, mas eu estou olhando para o final,
A minha esperança é de um corpo glorificado, como o texto disse. Somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então há algo para acontecer extraordinário no final, na volta de Cristo. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esperança. A esperança que nos move agora. Nós estamos vivendo com essa esperança. Uma esperança que nos coloca no caminho da obra de Deus, debaixo dos valores do reino de Deus, olhando para o final. Essa é a nossa esperança. A esperança que viveremos no novo céu e na nova terra. E, por último, devemos também aceitar o desafio da santidade, como em toda essa carta o tom sempre é lembrado. Temos de adotar um comportamento alinhado com o de Jesus. Alinhado com Jesus. Todo aquele, o verso 3 diz, capítulo 3, verso 3, todo aquele que tem esta esperança, diz João, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então nós temos uma esperança. Qual a esperança? De vermos Jesus como ele é. A esperança do final, da obra completa do reino de Deus. Todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Significa que eu estou olhando para o futuro, para o plano de Deus, já está decretado para a minha vida e para a vida da igreja. Agora eu tomo uma postura, viver uma vida santa, viver em santificação, purificando-me. Isso que diz o texto, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Porque havia um grupo que dizia que podia viver de qualquer jeito, os falsos mestres, os pré-gnósticos, a ameaça que aquela igreja, os primeiros leitores estavam tendo. Mas João vai em outra direção. João coloca um padrão. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Por isso nós devemos guardar nessa manhã 4 palavras aqui que o texto ressalta. Primeiro, gratidão. Somos filhos de Deus. Vamos louvar ao Senhor, agradecer por isso. Resignação. Vamos suportar. Vamos pedir a Deus ajuda para enfrentarmos esse mundo hostil. Ele foi hostil em relação a Jesus e será sempre hostil em relação à igreja. Nós não podemos esperar que isso melhore. A tendência é piorar. Esperança, estamos olhando para frente. Seremos semelhantes a Ele. E santidade, porque olhamos para frente e temos uma esperança futura e gloriosa, vivemos agora um outro padrão de vida, um padrão de vida que aponta para aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus e sendo guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra permaneça em seu coração e mova você na direção da gratidão, da resignação, da esperança e da santidade. Deus abençoe. Amém.